Saudações, rapaziada, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui uma sequência de duas aulas de véspera, preparando vocês aí com algumas questões da OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, ok? Nessas duas aulas que vão seguir, espero que vocês fiquem mais preparados em torno do que é a prova da OBMEP, da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A intenção é deixar vocês mais próximos aí da realidade dessa prova que acontece todos os anos, ok? Resolvendo aí os problemas mais clássicos, o estilo de problemas aí mais conhecidos desta prova, certo? Vamos então iniciar esse percurso dessas duas aulas com a nossa primeira questão aí, beleza? Vamos então. Iniciando aqui com o nosso primeiro problema, certo? Nosso primeiro problema, a figura mostra as letras, né, V e Z, ambas montadas com as mesmas duas peças de cartolina. Você percebe aí as letras Z e V, ambas montadas com as mesmas peças de cartolina, ok? A figura mostra as letras V e Z, ambas montadas com as mesmas duas peças de cartolina, uma branca e uma cinza, sem sobreposição. Qual das afirmativas abaixo é verdadeira? Bem, se você ler as alternativas, todas estão acerca aí do perímetro e da área dessas figuras. O que a gente percebe? A gente percebe o seguinte, olha, esse comprimento aqui, galera, na letra Z, veja que ele está aqui, olha, na letra V, tá bom? Como ele é bem maior do que esse outro aqui, olha, concorda comigo? Bem maior do que esse outro, deixa eu colocar aqui na outra figura V. Como esse segmento que eu delimitei por esses dois pontinhos é maior do que o outro que eu delimitei pelo tracinho reto aqui, olha, o que a gente conclui? Quando eu for calcular o perímetro dessa letra Z, que é o contorno dela, olha, eu não vou contar com essa parte aqui, delimitada pelos dois pontos, essa parte aqui, olha, não vai ser contada, né? Ou seja, uma parte maior não vai ser contada. Aqui, olha, essa parte, ela vai ser contada, né, no contorno dessa letra V. Então, eu percebo o seguinte, olha, as duas figuras, como elas são formadas, né, por dois pedaços, né, de papéis semelhantes, né, você percebe que essa figura Z, ó, é formada por essa parte branca, que é essa mesma, não é isso? E formada por essa parte aqui, olha, cinza, que é essa mesma aqui na outra figura. Então, fácil concluir, né, que essas duas figuras têm mesma área, né? Elas têm igual área. Porém, em relação aos perímetros, né, como essa parte aqui, olha, é maior e não vai ser contada na figura Z, e essa parte maior, ela vai ser contada aqui no contorno da figura V, a gente conclui que o perímetro dessa figura aqui, olha, vai ser maior do que o perímetro dessa outra. Então, o perímetro da figura V, vou escrever assim, vai ser maior que o perímetro da figura Z, tá bom? Então, as duas figuras têm áreas iguais e o perímetro, né, da figura V é maior. O perímetro da figura Z automaticamente é menor, né, que o do V aí no caso, não é isso? O perímetro da figura Z, olha, ele é menor que o perímetro da figura V. Então, com isso, a gente conclui que o item correto aqui seria o item E. Né? V e Z têm mesmas áreas, mas o perímetro do Z é menor que o perímetro do V. Justamente porque essa parte aqui que é maior não vai ser contada na figura Z e vai ser contada aqui na figura V. Por isso que o perímetro da figura Z é menor que da figura V. E no caso, esse item aí, marcaríamos o item E, tá bom? Vamos ao segundo problema. Segundo problema, a figura 1. Essa figura aqui, galera. Beleza? Mostra uma peça feita com quadradinhos. Com duas cópias dessa peça, podemos construir um retângulo como dessa figura 2. Olha, perceba que tem duas peças, né? Dessa daqui, olha, tá aqui duas peças, aqui uma, né?
Daqui a outra, formando aí essa figura 2, tá ok? Com duas peças idênticas, aí ele fala na questão, olha, com duas peças idênticas a cada uma das que aparecem nas alternativas, também é possível montar um retângulo, com exceção de uma delas. Qual é essa peça? Então ele está querendo na questão, galera, que eu marque a alternativa que tem uma peça apenas, que eu não posso formar, né, duas figuras, né, que eu não posso formar com duas delas um retângulo. Perceba que nesse problema 2, ó, na figura A, a gente consegue, né, montar duas figuras semelhantes em um retângulo. Na B também, observe aqui na figura que a gente consegue, na C também. Olha no item E, duas figuras iguais também está formando um retângulo. Nesse item aqui, que é o D de dado, que você percebe que a gente não conseguiria, né, formar o retângulo. Então a melhor explicação para essa segunda questão é você analisar aí essas figuras que está justificando que o item D é o que não daria certo. Perfeitinho? Vamos então para a próxima questão. Próxima questão. O que diz a questão 3? Os quadradinhos. Questão 3 aí da nossa aula. Começando aqui, ok? Vamos lá. Os quadradinhos do tabuleiro da figura devem ser preenchidos de modo que nos quadradinhos de cada uma das regiões em forma de T, né, aparecem os números 1, 3, 5, 7 ou 2, 4, 6 e 8. Então, ou vai ficar aqui, galera, 1, 3, 5, 7, né? Ou então 2, 4, 6 e 8. Ou então 2, 4, 6 e 8. Aqui, por exemplo, tem um 4, então por aqui eu vou ter que colocar 2, 4, 6 e 8. Nesse formato aqui de T, por exemplo, né? Ou eu coloco, ele está me dizendo, galera, 1, 3, 5, 7, ou eu coloco 2, 4, 6 e 8, tá bom? Outra regra que ele diz é, em quadradinhos com lado comum não aparecem números consecutivos. Por exemplo, se aqui tem um 3, olha, eu não posso aqui, por exemplo, colocar o 4, entendeu? Ao lado aqui, se tivesse, por exemplo, aqui o 4, eu não posso aqui colocar o 5 aqui, por exemplo, para se chocar, ó, certo? Em quadrados com lado comum, não podem ter números consecutivos. Então, eu tenho que obedecer essas duas regrinhas nesse problema e ver o que vai acontecer. Olha, ele está perguntando qual é a soma dos números, né, que vão aparecer aqui nesses 4 quadradinhos aí de cinza. Então, vamos obedecer as regras e tentar uma construção aqui aleatória. Vamos lá. Se eu tenho aqui nesse T, por exemplo, galera, olha, segundo as regras, se eu tenho 1 e 3... né? Então eu só posso completar com 1, 3, 5 e 7, não é isso? Vamos então tentar colocar aqui o 5 e o 7. Podemos? Sim. Já nesse outro aqui agora, ó, que eu vou abordar, considere esse outro. Se você está vendo aí, olha, o número 4, então aqui deve ser 2, 4, 6 e 8. Vamos colocar aqui 2, 4, 6 e 8. Vou colocar aqui por exemplo, 2, 4, 6 e 8, eu posso colocar aqui o 2, não, porque está do lado do 1. Vou colocar aqui o 8, certo? O 6 e o 2, pronto. Tendo cuidado de números um do lado do outro, não podem ser números consecutivos, tá bom? Vamos agora abranger esse camarada aqui, ó, esse T dessa região, tá bom? Abrangendo esse camarada ali agora, essa região T, se eu tenho aqui, olha, o 4 e o 3, então eu vou ter que completar o quê? 4 e o 3, não, perdão. Se eu tenho 4 nessa região T, só para você entender melhor, se eu tenho aqui o 4, nessa região aqui T, olha, eu vou ter que completar com 2, 4, 6 e 8, não é isso? Se eu já tenho 4, então eu vou ter que colocar os outros agora. 2, 4, 6 e 8, vamos completando, olha. Vamos então colocar aqui 2, 4, 6 e 8, eu vou colocar aqui então o 2 aqui, olha. Vou colocar o 2 aqui, 2, 4, 6 e 8, para os números não ficarem um ao lado do outro, certo? Tem que ter esse cuidado. Finalmente, nessa outra região T aqui, olha, se você observar, eu já tenho 3, então eu vou ter que completar com 1, 3, 5 e 7, não é isso? Vou colocar aqui, ó, 1, 3, 5, 7, vou colocar então aqui 3, 5, 7, deixa eu ver se vai dar certo. 1, 3, 5, 7. Eu vou poder colocar aqui o 7? Não. Vou poder colocar 1 também? Não. O 5 aqui pode, ok? 5.
3, 5, 7, né? Vou colocar aqui o 1 e o 7. Pode ser? Veja que eu estou tendo cuidado de não deixar números consecutivos um ao lado do outro. Finalmente agora vamos somar esses caras, né, que a questão está pedindo. Olha, 5, 1, 6 e 8. São os números, né, que estão na parte cinza. 5, 1 mais 6 mais 8 é o resultado que a questão estava me pedindo, né? Eu vou ter aqui 6 mais 14. 6 mais 14, não é isso? Sabemos, né, que vai dar exatamente 20, não é isso? Então, nesse problema do OBMAP, resposta ao item E. Tá bom? Vamos ao próximo problema do OBMAP. Esse problema 4. Perfeito? Vamos lá. Então, esse próximo problema do OBMAP é um problema que trata sobre a questão aí de frações, né? Assunto muito batido no OBMAP, não é isso? Um ônibus transporta 31 estudantes, baianos e mineiros, para um encontro de participantes da OBMAP. E entre os baianos, 2/5 são homens e entre os mineiros, 3/7 são mulheres. Então eu percebo que o número de homens ele é divisível por 5, né? O número de homens é divisível por 5, não é isso? Então, divisível por 5, ou múltiplo de 5, eu vou ter 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4, né? 5 vezes 5, né? Até no máximo, né, 31 pessoas, né? Estudantes. Então, eu vou pensar nesse âmbito aqui. E se eu estou vendo aqui que 3/7 ele está me dizendo que são mulheres, é porque esse total é múltiplo de 7, né? Quais são os múltiplos de 7? 7 vezes 1, 7 vezes 2, olha, 7 vezes 3, se eu pegar 7 vezes 4, né, 28, se eu pegar 7 vezes 5, vai passar desse camarada aqui, 31. Então perceba que esses números aí, para dar 31, gente, os únicos possíveis, eu pego esses dois caras, né? O 10 e o 21, tá bom? Então, veja bem, se 2/5 são homens, eu concluo que o restante, né, é de mulheres, não é isso? 3/5 é do total de mulheres. 3/5 de quanto aqui, galera? 3/5 de... O número que nós marcamos aqui, 10, não é isso? Mais, olha, 3/7 aqui são de mulheres, não é isso? Então, mais 3/7. 3/7 de que número aqui, galera? 21, não é isso? 21. No caso aí, nós vamos ter o quê? Olha, aqui eu tenho 10, olha, dividido por 5 é 2, né? 2 vezes 3, então eu vou ficar aqui com 6, não é isso? Mais. E aqui eu vou ter 21 dividido por esse 7 é 3, né? 3 vezes esse 3, 9. Finalmente, né, o total de mulheres aí, 6 mais 9, né? Você vai ter 15. Que é o que o problema estava perguntando, né? Quantas são as mulheres? Resposta 15, item C, nesse problema aí da OBMAP. Que o número de figurinhas de Carlos, olha, é 3/4 do número de figurinhas de Benedito. Ó, Carlos é igual 3/4 do número de figurinhas de Benedito. Baseado nisso, né, ele quer saber dos 3 amigos. Dos 3 amigos, ó, ele quer saber quem tem mais e quem tem menos figurinhas nessa ordem. Gente, se Antônio tem 4/5 do total de figurinhas de Benedito e Carlos tem 3/4 do total de figurinhas de Benedito, como é que eu sei qual é o maior? 4/5 ou 3/4? Como é que a gente faz esse cálculo? Multiplica em diagonal aqui para cima, olha, 4 vezes 4, certo? Multiplica e dá 16, ok? E multiplico aqui, olha, 5 vezes 3, que é exatamente 15. O resultado maior dá do lado da maior fração, ok? No caso, né, esse 4/5 é maior, corresponde ao do Antônio, não é isso? Então eu já sei, galera, que o Antônio aí, o total de figurinhas do Antônio, olha, é maior, né, do que o total de figurinhas, né, do Carlos. Ora, mas veja bem aqui o raciocínio, galera. Se Antônio é maior do que Carlos, mas Antônio é 4/5 do que tem o Benedito apenas,
É porque a do Benedito é muito maior do que a do Antônio, né? Porque o Antônio isso é 4/5 do que tem o Benedito, né? 4/5 é menor do que o inteiro, não é verdade? Então a gente conclui que o Benedito é maior, né? O total de figurinhas dele é maior do que do Antônio. Maior que o do Antônio. Como a questão está querendo? Quem tem mais, olha, figurinhas e quem tem menos, respectivamente, né? Quem tem mais, maior de todos, é o Benedito. E quem tem menos, né, o menor de todos, é o Carlos. Então marca a opção que tem Benedito e Carlos, maior de todos, né, e menor de todos, respectivamente. Aí seria o item C. Tudo tranquilo? Vamos então, finalizando aqui essa aula maravilhosa da OBMAP, e eu convido vocês a ficarem ligados aqui para a próxima aula brevemente, tá bom? Grande abraço a todos!